O trio de ferro é de ferro mesmo? Em 2019? Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Em 19 não, né? O vice-líder, não? Não é tão ferro assim? O Corinthians ainda está na frente deles porque ganhou o Paulista. Sim. Mas... O Corinthians vai rir por último? Dá pra rir só com o Paulistinha? Acho que pelo menos é um título, né? Vamos dar uma... As outras equipes, sim, é um título. Vamos dar uma olhada no 2019 do trio de ferro. Vamos lá. Como é que está o 2019 do Corinthians? Campeão paulista, Copa do Brasil, morreu ali nas oitavas de final. Libertadores, não rolou para o Timão. Sul-Americana nas semifinais. E aí eu acho que tem formas e formas de você avaliar como você chega numa determinada fase de competição. Suou para passar do Fluminense. Sim. E foi eliminado pelo todo-poderoso Independente Del Valle. R$1 milhão de folha salarial. Obrigado. No Brasileirão está em 4º lugar. Segundo o Carille, o ano não está ótimo, mas tá bom. Tá bom. Ok. Palmeiras. Chegou às semifinais do Campeonato Paulista. Foi eliminado pelo São Paulo. Lembra? 0x0, 0x0, pênaltis. São Paulo foi para a final. Caiu uma fase antes em relação ao ano passado. Exatamente. São Paulo ali surpreendeu o nosso companheiro aqui, o Viola, que apostava na eliminação para o Ituano. Ele, São Paulino, apostava na eliminação para o Ituano. Sério? Verdade, verdade. Falou aqui no ar, inclusive coloquei no ar. Copa do Brasil e Libertadores foi inferior ao ano passado. Ele chegou nas semifinais nas duas competições do ano passado, esse ano caiu nas quartas. No Brasileirão é vice-líder, tá? Já trocou de treinador, né? Saiu o Filipão. Ali o único que continua com o treinador é o Corinthians, né? Com o Carille. E o São Paulo? São Paulo, como diria o amigo do Zé Elias, o Branco, né? A história do viaduto, né? Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo. Vai a semana inteira. Tremendo viaduto, né? Tremendo viaduto no São Paulo. Tem que fazer a cara de... Isso. Assustado. Vice-campeão paulista. Chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil. Caiu na primeira fase das oitavas, né? Ele estreia nas oitavas Exatamente. E já cai. Libertadores, aí o vexame do ano, né? Não chegou à fase de grupos da Libertadores. Cai no primeiro mata-mata também. No primeiro mata-mata. Bem lembrado. Primeiro mata-mata Libertadores, primeiro mata-mata Copa do Brasil. Estreou, caiu. Bem lembrado. Estreou, caiu. E no Campeonato Brasileiro está em 5º lugar. Começou o ano com Jardine, teve um tempinho de Mancini, trouxe o Cuca e agora Fernando Diniz a 2 jogos, tá? Eu quero saber dos 3 quem é a maior decepção. Pelo investimento é o Palmeiras. É o Palmeiras. Pelo time que tem. É o Palmeiras. Vai ser unânime isso? É o Palmeiras? Mas o Palmeiras não está brigando ainda pelo título brasileiro? Eu não acho. Você não acha? Estou falando por conta da pergunta hoje, né? É isso. Hoje. Isso, Zé Elias. Hoje. O Palmeiras é a maior decepção? Pelo investimento que fez e por quem deixou de liberar também. Eu acho que o Palmeiras tinha que ter feito um remanejamento ali. Alguns jogadores, assim, como o Zé falou, a gente tenta ser o mais ético possível aqui, mas alguns jogadores não podem estar no Palmeiras hoje por conta não só do que eles apresentaram tecnicamente, mas por conta de viver momentos de adversidade e não conseguir dar a volta por cima, estando num time como o Palmeiras. Essa reformulação só vai ser feita ano que vem, de forma tardia. A barca é grande, né? O Palmeiras deve não ter ou o Jailson ou o Prazo, ou eventualmente até os dois. Não fará força para renovar o contrato do Dracena. O Jean pode entrar nessa lista. O Daverson e o Borja já estão à disposição do mercado. E daqui até o final do ano, outros jogadores vão ser avaliados. Por exemplo, o Johan, o Rafael Veiga. São caras que vão precisar mostrar bom futebol para convencer o Mano para não entrarem nessa barca. Então, de forma tardia. Mas sobre a tua pergunta, eu não tenho dúvida de que o Palmeiras é quem mais decepciona. Mas aqui tá bacana? Não tá não. Mas, por exemplo, o Palmeiras... Tudo bem, aqui tem investimento. Estou entendendo qual o contexto. Mas aqui, ó... Vamos lá. Mata-mata da Libertadores não foi nem para a fase de grupos. Caiu na primeira fase. Caiu, como você lembrou aqui, Copa do Brasil. Foi a estreia. Primeiro mata-mata. Pro Bahia. Não, e caiu contra o Bahia. Com todo respeito, o Bahia está fazendo uma grande campanha. Assim, a gente pode separar. Em termos de campo, a decepção é o Palmeiras. Em termos de administração, é o São Paulo. Tá. Não, mas de resultado, talvez também seja o São Paulo. Mas é que assim, eu não consigo me desvincular da grana. O Palmeiras gastou mais de 110 milhões de reais em reforços. Silas lembrou da reformulação. Além de não abrir mão de alguns caras,
não vendeu outros caras, mesmo diante de propostas boas, Dudu, Bruno Henrique, Gustavo Gomes. E aí se esperava mais. E o Palmeiras cai, em todos os torneios que disputa, cai uma fase antes na comparação com a temporada passada. São Paulo gastou algo na casa dos 80 milhões de reais, também é bastante. Não gastou pouco não, hein? Também é bastante. O próprio Borja, né, Nicolas? O Borja acabou de gastar mais 3 de dólar. Podia ter, sabe, dado assim um destino até para ele, bom para ele. Mas o cara o veio Borja, com muita moral, ele veio de uma Libertadores muito boa. Tem que pagar agora, né? Mais 3 milhões. Tinha pago 10 de dólares e agora vai ter que pagar mais 3 milhões de dólares, fazia parte do pacote. Você contrata o Borja, você compra 70%. E fica estipulado no contrato que, se em 2 anos e meio o Palmeiras não vender o Borja, ele é obrigado a comprar mais 30% do Atlético Nacional por mais 3 milhões de dólares. Então o Borja custou 13 milhões de dólares ao Palmeiras. Campo e bola. Campo e bola. Eu acho que o Vamos campo, lá. o que eu falo, Você campo, falou São Paulo. Eu falo, não, campo, Palmeiras. Palmeiras. Bola, administração, São Paulo, porque a administração refletiu dentro do campo. Mas será que a diretoria de São Paulo errou tanto nesse ano, Zé? Como não? Começou Pela errando primeira no vez ano não vendeu passado. jogador, Zé? Pô, mas começou e de o treinador? ano passado. Não, sim, mas pela primeira vez não vendeu não vendeu jogador. Sim, mas não vendeu o jogador, e não mas deixou, trocou. e não construiu uma equipe, porque você não deu um padrão, você não deu uma ideia clara. Mas a ideia, a falta do padrão está muito associada, para mim, ao trabalho do treinador. Sim, mas como é que você tem? Errou-se no Mas Jardim. você teve Tem, primeiro, 4 treinadores? O maior erro para mim foi ter tirado o Aguirre. Porque o Aguirre, com um time limitado, mostrou que poderia fazer algo bom. A diretoria se arrependeu, Zé. A diretoria pensa parecido mas com agora você. é tarde, né? Sim. Agora é tarde, ainda mais na forma como tiraram. Porque quando ele perdeu os jogadores que faziam a diferença para ele em termos de velocidade, o time ficou sem opções. Tanto que várias vezes ele colocou o Reinaldo à frente, né? E o lateral esquerdo, que até saiu, acho que Que tá no Red Bull Bragantino, o Edmar. O Edmar atrás, né? Porque ele não tinha jogador. Aí faltando 5 jogos para acabar, o fator novo para tentar a vaga da Libertadores, o Jardine. Como é que o Jardine vai bater de frente com o jogador? Para ter esse fato novo. Assim, raciocínio, como é que o auxiliar técnico... Porque se você tem um fato novo, o fato novo é o seguinte, você traz um treinador que o jogador passa a olhar de baixo para cima para o treinador. Né? Pô, tá chegando o Silas, eu tenho que respeitar. O cara, né, tem um histórico, tem um monte de... Então você começa a respeitar. Agora, o Jardine, nada contra o Jardine, não é isso. Mas ele não era nem profissional, nem treinador de profissional era. Ele era auxiliar. Aí, vai lá, fato novo. Não conseguiu. Depois, na base, quando ele precisou... Na base não, quando ele começou o trabalho que não conseguiu, tinha que dar a sustentação para ele ali. O que fizeram? Porque, segundo o que me falaram, ele ia trabalhar com os jovens. Depois ele recebeu algumas orientações para segurar um pouquinho os mais velhos. Ele não teve peso para bater de frente com alguns mais velhos. Ele bateu de frente. Lá na Florida Cup, ele bateu de frente, porque o Eduardo Afonso trouxe para a gente a informação que ele estava cobrou o Doriva Diego. Sofreu o mesmo problema quando veio Aí o que São aconteceu? Paulo. Mesmo. Ninguém deu a sustentação. Rogério Ceni agora no Cruzeiro. Ninguém deu a sustentação para o Jardine. Aí o que aconteceu? Quando ele foi mandado embora, aí o São Paulo trouxe todos os garotos que ele, o Jardine, tinha trabalhado na base e que poderia trabalhar com ele no profissional. O que aconteceu? O São Paulo foi lá e conseguiu chegar à final do campeonato.